Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área nessa terça-feira, pré-jogo, né? Faltando um dia aí para o jogo importante do Tricolor diante do Cianorte. Vamos falar sobre contas, sobre programação do time paranense que desde ontem já está lá na região noroeste do estado. Antes daquele pedido que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho. Ativa aí a notificação e você não perde nada da cobertura do Tricolor. Então, falando um pouquinho, né, sobre a programação diferenciada que o Paraná fez, logística diferente, independentemente do resultado, né, do último domingo diante do São Joséense, essa logística já estava definida, o Paraná se representou, né, na segunda-feira de manhã, regenerativo para os atletas que atuaram, o restante do grupo fez um trabalho sob o comando da comissão técnica, a delegação almoçou no CT e já partiu para o noroeste do estado. Chegada em Maringá se deu por volta de 8 e pouquinho da noite, da segunda-feira. Hoje de manhã, treinamento no CT do Galo Maringá, e a delegação paranista já segue viagem então para Cianorte, cerca de 1 hora de viagem. Então a delegação paranista já fica em Cianorte nessa terça-feira para o compromisso de amanhã. 8 horas da noite no estádio Albino Turbay. O Paraná vai buscar aí um resultado positivo, né, para seguir, né, com chances de permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense. E falando nisso, vamos trazer aí o panorama sobre contas aí que o Paraná tem pela frente nessas duas últimas rodadas do Campeonato Paranaense. A primeira delas, o Paraná pode sim ser rebaixado já nesta quarta-feira. Para isso acontecer, o Rio Branco ou o São Joséense tem que ter vencedor em um desses jogos. Tendo vencedor entre Rio Branco e São Joséense, e o Paraná perder para o Cianorte, o Paraná já chega para a última rodada sem chances de permanência na primeira divisão. Em caso de 2 pontos, se o Paraná conquistar 2 pontos nessas duas últimas rodadas, o que precisa acontecer para o Paraná permanecer na elite do futebol paranaense? O empate, né, amanhã entre São Joséense e Rio Branco, e aí sim, né, os 3 times chegariam na última rodada com 8 pontos, e, né, o Paraná empatar a última contra o Coritiba, e o São Joséense perder por Andraus, e o Rio Branco perder por FC Cascavel. Uma combinação de resultados bem improvável. Então, dificilmente, né, se o Paraná conquistar 2 pontos, ele consegue a permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Se o Paraná conquistar 3 pontos, ou seja, uma vitória e uma derrota, o que precisa acontecer? Que empate, né, que tem esse empate de preferência, né, entre São Joséense e Rio Branco, né, os dois times iam a 8, o Paraná ia a 10. E na última rodada, nenhum deles vençam. Aí o São Joséense, por exemplo, se empatar com o Andraus e o Rio Branco empatar com o FC Cascavel, o Paraná ficaria com 10, os dois com 9, e aí os dois times estariam rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Então essa é a conta para que, caso o Paraná conquiste uma vitória e uma derrota, isso precisa acontecer. Se o Paraná chegar a 4 pontos, conquistar um empate e uma vitória nessas duas últimas rodadas, o Paraná ia para 11, e dessa forma traria o Andraus para a briga, desde que o Andraus perca o seu jogo para o Londrina amanhã, que é um resultado bem provável, principalmente porque o Londrina está brigando ali na parte de cima da classificação. Então, o Paraná conquistando aí um bom resultado contra o Cianorte, ele traz o Andraus para a briga, desde que o Andraus também perca o seu jogo diante para o Londrina. E aí são algumas situações. Se acontecer isso e o São Joséense vencer, né, o Rio Branco vai para 10, o Andraus perdendo o jogo fica com 10, só que esses dois times, eles têm um confronto direto na última rodada, e o Paraná chegando aos 11 pontos, né, aí pode ser, né, que aconteça, aí pode ser que tem que torcer para ter um vencedor, né, nesse último jogo, porque daí se os dois empatarem pelo número de vitórias, mesmo que o Paraná chegue a 11 pontos, os dois conseguem escapar, então vai ter que na última rodada torcer para que no jogo entre Andraus e São Joséense tenha um vencedor. E o Rio Branco ficaria com 7. Se o Rio Branco vencer o jogo contra o São Joséense, o Rio Branco vai para 10, né? E aí sim tem que torcer por uma derrota do Rio Branco. Nesse cenário, se o Paraná conquistar 4 pontos, o cenário ideal seria, né, o Paraná conquistando 4 pontos e o Andraus perder para o Londrina, seria o empate, né, entre São Joséense e Rio Branco. Por quê? O Paraná, os dois chegariam na última rodada com 8 pontos, e aí sim, inevitavelmente, no confronto direto ali entre São Joséense e Andraus, um dos dois cairia, né? Então a torcida do Paraná seria apenas para o Rio Branco não vencer na última rodada, desde que o Paraná faça 4 pontos. E aí sim, se o Paraná conseguir vencer os 2 jogos, dificilmente o Paraná
né, não consegue seu objetivo, que é a permanência. Então, vencendo esses 2 últimos jogos, o Paraná muito provavelmente consiga a sua manutenção na primeira divisão, e aí sim tem que torcer, né, por uma derrota do Andraus, diante do Londrina. Isso facilitaria um pouco, porque ali, independentemente, né, teria ali um confronto direto, né, entre São Joséense e Rio Branco, e torcer para o Rio, e principalmente, né, torcer para o Rio Branco não fazer os 6 pontos. Então seria essa conta se o Paraná conseguir essas 2 vitórias nesses 2 últimos jogos. Então é bem complexo, né, isso vai mudando a cada rodada. O detalhe é o seguinte: o Paraná entra em campo amanhã à noite já sabendo do resultado da tarde. Pode ter o lado positivo, se por exemplo tiver um empate, pode sim dar uma motivada, mas se tiver um vencedor na partida, aí o Paraná entra muito mais pressionado para o jogo. Então são essas as contas, né, a matemática do Paraná Clube para essas 2 últimas rodadas do Campeonato Paranaense. Vamos ficando por aqui. Qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí para nós. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, ativa aí a notificação. Você não perde nada da cobertura do Tricolor. Tamo junto.